Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Lendas de Nima. Eu sou Larissa Bueno e esse episódio tá pique Lendas Urbanas do Google. E eu sou Sara Luz. E hoje trouxemos para vocês uma coletânea de histórias cabulosas, engraçadas e estranhas que reunimos com os nossos amigos. Se elas são verídicas ou não, aí é por conta da sua imaginação mesmo. Mas, antes de começarmos, não esquece. Manda para os seus amigos, dá uma força pra gente nas redes sociais, que é @perdidasemjacu no Insta e no Twitter, sendo Jacu com 2 Ks, e confira a nossa página no Catarse. Com valores a partir de R$5, você ganha benefícios e ainda nos ajuda a profissionalizar esse projeto. Desde que somos crianças, os nossos pais, avós e tios nos embalam com diversos tipos de história. Algumas para nos fazer dormir, outras para nos ensinar alguma coisa, e mais outras só pra gente calar a boca e parar de encher o saco mesmo. E acho que todos têm alguma lembrança de estar em uma roda com os amigos ou reunido com os familiares, ouvindo todo tipo de história sobrenatural ou peculiar. E é mais legal ainda quando somos nós que estamos contando essas histórias. E é isso que viemos fazer aqui hoje. Beleza, então a primeira lenda do povo aí de Nima é uma história que foi contada por uma amiga nossa chamada Rebeca. E ela diz o seguinte: o menininho que minha avó conhecia ganhou um presente. Era um brinquedo que eu não lembro exatamente qual. Mas esse menino, de repente, começou a ter atitudes levemente esquisitas. Ele pedia muitos doces para a mãe dele e ela fazia. Mas o garoto não parecia muito satisfeito, não. Disse que eles não eram aqueles doces que ele queria comer. Ela então começou a achar estranho, né? E um dia resolveu questionar a criança. O garotinho disse então que os doces da mãe dele não eram tão gostosos quanto os que ele tinha comido nas festas que ele ia. Mas a questão era que o garotinho não tinha ido para festa nenhuma. E ele continuou dizendo então que todas as sextas-feiras o amigo dele vinha buscar ele e o levava para o andar de baixo, onde eles iam para uma festa. E que lá os docinhos eram muito gostosos e que tinham várias coisas legais para fazer. A mãe dele então foi mais fundo para saber que tipo de coisas eram essas. E conseguiu fazer com que ele descrevesse como eram esses tais docinhos. Eram olhos de pessoas. As festas que o menino ia eram no inferno. E cada vez que alguém novo chegava no lugar, era recebido com doces muito gostosos. As comidas eram todas feitas com partes de pessoas. A mãe do menino então ficou apavorada, né? E perguntou desde quando aquilo acontecia. Quando ela ligou as datas, percebeu que eram referentes ao dia que o menino recebeu o brinquedo. Então ela se livrou dele. O garotinho então entrou em surto e começou a se machucar muito, porque ele queria ir àquelas festas com um amigo dele. A mãe dele conseguiu fechar o tal portal que havia sido construído pelo brinquedo, mas eles nunca mais deixaram o menino em paz. Cara, essa história ganhou assim Não sei, pra mim ela foi o ápice de histórias macabras que eu já ouvi na minha vida inteira. Quando a Rebeca, que é a nossa amiga, contou essa história, eu fiquei bem assim, surpresa, porque eu realmente não esperava escutar isso vindo de alguém que é tão próximo. Porque ela disse que quem contou essa história foi a avó dela e ela afirma que foi a avó dela. Pois é, era uma pessoa conhecida da família, né? Então se você perguntar pra avó dela, provavelmente ela vai contar a mesma história e vai falar que aconteceu com o menino que ela conhece. Até quando a gente ouviu, a gente pediu pra ela fazer contato com conhecidos pra descobrir se o menino ainda tá vivo, porque eu fiquei levemente preocupada depois desse final aí. E, Sarah, você tem uma história bizarra, parecida, não tem? Quando eu era pequena, eu sofria muito terror noturno. Tipo, eu não conseguia dormir no escuro. Então isso acabou desenvolvendo algumas questões, né? Tipo, eu não conseguia dormir no escuro com a porta fechada. Tinha que deixar alguma luz da casa acesa, que, tipo, iluminasse meu quarto. Aí, beleza, eu já tinha esses problemas, assim. Aí teve uma vez que eu fui numa reunião de pré-adolescentes da igreja. E eles fizeram uma roda de oração e beleza, enquanto a galera tava orando, assim, uma menina começou a berrar muito, dizendo que tava vendo um demônio, que tava querendo pegar ela, tava querendo arrastar ela, tava querendo levar ela pra algum lugar. Aí beleza, todo mundo ficou assustado, todo mundo orou,
Fomos embora e os adultos que estavam com a gente continuam ali com a menina, tentando acalmar ela, enfim, orar com ela, esse tipo de coisa. Fui pra casa, eu ia a pé pra casa. Cheguei em casa, beleza, até esqueci de tudo que tinha acontecido. Chegou de noite, quando eu fui me deitar, eu tava quase caindo no sono, já tava na cama, tava com a minha cobertinha ali, né? Com a porta do meu quarto aberta, luz do corredor acesa. Beleza, quando eu tava quase caindo no sono, eu começo a sentir uma presença estranha. E uma presença vindo na minha direção. Eu era uma pré-adolescente, eu era uma criança. E tipo, eu olhava, não via nada, mas sabe quando tu sente? Era desesperador, parecia que eu sentia exatamente onde tava, sabe? Vindo na minha direção. E tava querendo me pegar. Eu fiz o que toda pessoa sensata deve fazer num momento como esse. Que é se esconder debaixo do cobertor. Né? Se envolver num pacotinho. E ficar ali. Só que eu continuei aquela desesperada, sensação de desespero. Eu senti aquela presença ali do lado da cama e enfim. Aí levantei e fui correndo pra porta do quarto dos meus pais. Quase arrebentei a porta de tanto bater e gritar desesperada que eu queria entrar. Aí beleza, eles abriram meio dormindo, assim, não entenderam muita coisa, mas botaram eu lá pra dormir no meio deles. Aí eu tentei explicar, né? Eu tô com medo, enfim. Tentei explicar do jeito que uma criança tenta explicar, né? Que não diz muita coisa. Tive dificuldade pra dormir. Eu ainda senti aquela coisa estranha, tipo, meio que na porta do quarto dos meus pais, meio que fora. Meu Deus. Pois é. Eu fui conseguir dormir, era umas 4 horas da manhã, assim. Meus pais estavam ferrados de sono e eu ali no meio deles, assim. E a cama era pequena. Só que depois desse dia, e por muito tempo em diante, eu não conseguia mais dormir. Tipo, sem a luz do meu quarto acesa, ou com alguém dormindo junto comigo. Meu Deus. E esse alguém era geralmente minha mãe. Tipo, eu não conseguia mais dormir. Literalmente, tinha dias que eu ficava acordada, assim, com a luz acesa. Eu virava a noite, eu ficava 24 horas sem dormir direto. Eu lembro que eu fiquei um mês, assim. Meu Deus. Tipo, com medo de chamar minha mãe pra dormir comigo. Depois de um tempo, ela começou a reclamar da luz acesa. E aí eu pedi pra ela vir dormir comigo, porque eu não conseguia dormir. Aí, enquanto ela tava comigo, deitada na cama comigo, dormindo comigo, eu conseguia dormir. Assim que eu senti que ela saía do meu lado, eu já acordava desesperada e não conseguia mais dormir. E, gente, ficou assim por anos. Chegou uma época que eu já tinha mudado até de quarto, já não tinha mais o meu quarto. E mesmo assim eu dormia com a porta aberta e a luz do corredor acesa. Teve um dia que eu cheguei em casa e quando eu tava prestes a dormir, eu descobri que a luz do meu quarto queimou. Vocês imaginam uma pré-adolescente, uma adolescente desesperada porque a luz do quarto queimou. Eu não conseguia entrar no meu quarto. Sabe o que é não conseguir entrar no meu quarto, mesmo acompanhada? Era assim, de tanto medo que eu sentia. Aí minha mãe botou um colchão na sala. Eu fui dormir na sala, só que mesmo assim ela não deixar a televisão, pelo menos a televisão acesa, e nem ligar a luz ali, só deixou a luz meio mais ou menos do corredor. Pronto, né? Fiquei ali sentado no colchão na sala, chorando, que eu não conseguia dormir. Até que a minha mãe veio, orou por mim, eu aceitei Jesus, desde então, tipo, gente, eu durmo feito pedra. Pode estar o mundo acabando e eu durmo feito pedra. E foi assim que acabou a história, depois de anos de sofrimento. Meu Deus do céu. Mas foi bizarro. Bizarro. Eu ainda bem que não tenho histórias, assim, pesadas nesse nível. Mas eu era uma criança muito cagona. Assim, gente, eu já falei várias vezes, eu era uma criança muito trouxa. Eu acreditava em tudo que me contavam. Se você chegasse pra mim e falasse, sabia que eu já viajei pra outra dimensão? Eu ia acreditar. Eu me impressionava facilmente com filme de terror, tanto que eu odiava filme de terror. Hoje em dia eu amo, já falei pra Sarah, eu amo filme de terror. Eu continuo odiando. Eu adoro filme de terror. Quando eu tô sozinha em casa, eu gosto de... A primeira coisa que eu faço é procurar um filme de terror pra me assistir. Mas quando eu era criança era o contrário, eu detestava filme de terror. Nossa, eu tinha medo de tudo, de filme. E meus pais sempre alugavam um filme de terror, pelo menos. Então eu ficava
possessa, né? Porque eu sabia que eu ia ter que lidar com mais um trauma na minha vida. Porque cada filme de terror que eles assistiam era um novo trauma pra mim. Porque cada personagemzinho novo macabro era mais um que eu ia jurar que tava me observando durante a noite. Então, eu sou que nem a Sarah. Quando eu era pequena, eu também não conseguia dormir com a luz toda apagada. Até hoje eu sou assim, mas é mais por costume. Mas quando eu era pequena, não dava pra mim dormir no breu, porque eu ficava sonâmbula, sei lá, eu era meio doida. Eu sou sonâmbula também. Aí, o que acontecia? A porta do quarto, ela ficava meio entreaberta, que é pra luz do corredor entrar. Né? No caso, geralmente era a luz do banheiro que ficava acesa. E ela ficava de frente pro quarto. Então tinha que ficar essa frechinha pra mim saber que tem uma luz ali. Né? E aí acontece, a frechinha só com uma luzinha, né? Tudo preto. Na minha cabeça de criança, eu ficava, não, deve ter, a Samara tá me olhando ali, o cara do pânico tá me olhando ali, o Fred Krueger que tá me olhando ali, aí o Chuck, o boneco assassino, tá me olhando. Eu não via nada, mas na minha cabeça de criança era tipo assim, fecha os olhos, não olha pra porta, não olha pra porta, não olha pra porta, até eu dormir. Aí eu dormia, e é isso aí. Nunca aconteceu nada, mas eu era uma criança muito medrosa. Imagino. Inclusive, eu queria contar uma história aqui, né? Não sei se todo mundo que tá escutando esse podcast sabe quem é o Fofão, mas eu acredito que sim. Tem aquela lenda do Fofão, né? De que o brinquedo que tinha, aquele boneco dele, vinha com uma adaga no pescoço dentro dele, ou que ele era demoníaco, alguma coisa assim, né? Achei que tinha uma época, no comecinho dos anos 2000, que essa lenda, ela tava bem tipo em alta. Essa junto com aquela do CD da Xuxa ao contrário. Verdade. E o problema é que eu tenho uma tia minha que ela tem um boneco do Fofão até hoje. Meu Deus. E ele é muito grande. E como se já não bastasse ela ter o boneco do Fofão, o boneco dela fica sentado na cabeceira da cama dela. Fica em cima dos travesseiros. Meu Deus, credo. E quando eu era pequena, eu gostava muito de dormir na casa dela. E eu dormia junto com a minha tia. Só que o problema é que ela não tirava o boneco na hora de dormir. Ela só pegava ele assim e botava na prateleira e ficava em cima da cama. Meu Deus. Então eu ficava morrendo de medo daquele bicho o dia inteiro olhando pra mim. E quando eu ia dormir, se eu olhasse pra cima, ele ia estar me encarando. E eu já era uma criança medrosa, então imagina o pavor que eu tinha. E assim, gente, o Fofão lembra quem? A roupa dele lembra quem? O Chuck. E o Chuck era o quê? Meu maior terror de infância. Então assim, ó, odeio o Fofão. Bom, e pra quebrar esse clima, essa vibe meio macabra que a gente tá hoje, vamos escutar a história do nosso amigo e apoiador do Catarse, Leonardo. Sabe aquelas lendas do Gugu? Nossa, assim, maravilhosa. Olhando hoje em dia, cara, não sei como eu tinha medo daquilo. Mas na época te dava muito medo, muito medo. E eu tinha medo da loira do banheiro. Muito medo, tanto que eu não ia no banheiro sozinho, principalmente à noite. E principalmente na escola. Então eu tava na escola, lá no Tolosa mesmo, sabe? No primário, é o primário, fundamental. E o banheiro lá, quase ninguém ia, porque o prédio das crianças é um prédio separado do ensino médio, do Fundamental 2. E então ele era sempre vazio, e eu nunca ia no banheiro porque eu tinha medo. Em casa a mesma coisa, né? Sim, diga-se de passagem. E também tem da Bloody Mary. Ficava apertado até a hora de ir embora, até chegar em casa. Oxi, mó medo. Só lembrando que esse áudio é do Léo, um dos nossos colaboradores do Catarse. Pra quem não sabe, você que é assinante tem direito a mandar uma história pra aparecer aqui no Lendas de Nima, tá, galera? Mas falando sobre a loira do banheiro, né? Eu também tinha medo, tá? Tinha medo, inclusive porque na primeira parte do ensino fundamental, eu estudava numa escola particular. E era uma escola grande, assim, era um prédio grandezinho. E todos os andares tinham, acho que uns 5 andares. E todos os andares tinham um banheiro, tanto feminino quanto masculino. A escola era cheia de câmera. Só que tinha o banheiro do térreo. O banheiro do térreo, durante as aulas, geralmente era vazio. Era o mais vazio, o mais escurinho, o mais estranho. Começou a rolar essas histórias de loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Teve um dia que eu cometi o erro de ir, né, no banheiro do térreo e tinha uma galerinha ali na frente do banheiro zoando sobre a loira do banheiro, né? Aí, tipo, o pessoal cagado de medo, não sei o que, loira do banheiro, simplesmente entrei, fui no banheiro e saí. Mas a loira do banheiro foi marcado por todo o meu ensino fundamental. Até quando eu mudei de escola, eu fui estudar numa escola pública, também era um comentário recorrente. Só que, tipo, desde sempre meus pais já diziam, que nem com o Papai Noel, meus pais sempre deixavam claro que não existia.
Então eu não tinha tanto medo, mas rola aquele leve cagaço. Não, tipo, eu falei, né, antes que eu era uma criança muito medrosa, mas eu nunca acreditei na loira do banheiro, olha só, plot twist. Eu lembro que era bem recorrente quando eu tava lá na quarta série. Nossa, e era um caos, assim. Eu lembro que já teve briga, assim, das tias da escola terem que ir lá pra mandar as crianças subirem pra aula, porque alguém fez uma brincadeira no recreio e as crianças ficaram alvoroçadas com o banheiro. E era sempre o banheiro das meninas, né? Assim, eu não acreditava, mas eu gostava da algazarra. Então eu achava legal, assim. Brincava com minhas amigas, zoava, tipo, ai, desafio você a ir no banheiro sozinha, que sei o quê. Mas sabia que não era real, né? Era só por conta do buzz mesmo. Só porque era engraçado. E esse foi o episódio de hoje, galera. Espero que tenha gerado um leve fiozinho na espinha nessa sexta-feira maravilhosa. E para encerrar, como todo episódio do nosso podcast, a gente quer agradecer aos nossos assinantes do Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, que são o Aaron, o Davi, a Isabela, o Edson e o Leonardo. Muito obrigado, galera. Estão aí ajudando a gente a manter esse podcast e a profissionalizá-lo futuramente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiser mandar uma história pra gente, você pode mandar pelo nosso e-mail ou manda no nosso chat privado das redes sociais. O e-mail é perdidasemjacu, sendo jacu com 2Ks, .contato@gmail.com. Só colocar um título chamativo pra gente encontrar você, né? E escrever uma história bem bonitinha, beleza? Bem bacana, bem legal. É isso aí. Muito obrigada, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.